Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje nós vamos falar sobre armadilhas mentais e ilusões. Me deixem saber o que vocês entendem por armadilhas mentais e ilusões. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Karina já tá por aqui, Casa Lazar tá por aqui, Verdade com Açúcar, boa noite, querida Ilma. Rigari Luciano, Renato, boa noite, Thiago. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje é tema de gente grande, você tá preparado? Então, ó, papel e caneta na mão, que vai rolar umas dicas, vai rolar até uns desenhos. Desenho eu não prometo, mas vai rolar um esqueminha igual eu fiz da semana passada, né? Mas me deixem saber o que vocês entendem por ilusão, ilusão mental. Vocês sentem que já aconteceu alguma situação assim de você se falar, nossa, eu acabei de perceber que eu caí numa armadilha mental, ou que eu fui iludida ou iludido. Elis, boa noite, minha lindeza. Mari, Leila. Gente, sentem-se, peguem papel e caneta, que hoje o assunto é de gente grande. Então vamos lá. Conforme eu vou falando aqui, eu vou pedindo a colaboração de vocês, para vocês também me nortearem aí onde é que vocês estão com essa questão sobre armadilhas mentais, tá bom? Então, vamos iniciar. E eu vou dizer para vocês que nós aqui, que estamos numa quarta-feira à noite, falando sobre esse tema de saúde mental, de saúde comportamental, de saúde emocional, nós somos buscadores de consciência, né? E vocês sabem, Ana, boa noite, minha lindeza, Mari, sejam bem-vindas, Débora. Fiquem à vontade, meus amores. Então nós buscamos essa ampliação, esse desenvolvimento interno que passa por vários movimentos de transformação. Você que está aqui comigo, você sabe disso. Dentro da sua busca, dentro da sua pesquisa, dentro da sua ampliação de consciência, quantas coisas você já entendeu, quantas coisas você já mudou de opinião, né? E tem gente que fala assim, não, eu não mudo de opinião, não, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, aí eu falo que é a síndrome da Gabriela, né? Se eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e não, nós estamos aqui em evolução, que bom que a gente amadurece, que bom que a gente muda de opinião, e tá tudo bem com isso, né? Mas e quando a gente não consegue mudar um padrão mental, um comportamento interno, já sentiu isso? Já percebeu como que isso funciona? Milene, Migóis, Judite, boa noite, sejam bem-vindos. Então, assim, essa questão da armadilha mental, ela é constituída, não é do nada que isso acontece. Então, eu vou explicar mais ou menos onde que isso começa, né? Porque as armadilhas mentais, elas vão acabar inutilizando o nosso real potencial. E todo mundo já se sentiu preso em algum lugar. Todo mundo já se sentiu assim, nossa, parece que eu tô parado ali na curva do rio e não ata nem desata e parece que congelei perante a vida. Você já sentiu isso? Me deixa saber. Me conta a sua experiência em relação a isso. Então, o que acontece? Dentro desse potencial que a gente traz, a gente precisa compreender o que é armadilha mental e o que é isso que eu chamo aqui de ilusão. Então, eu vou dar a minha perspectiva. Tem 1000 perspectivas por aí, ele está dizendo que muito, né? Então, com certeza vocês já se sentiram parados, congelados dentro de um aspecto, dentro de uma decisão a ser tomada, dentro de uma escolha a ser feita, inclusive dentro de situações que você deseja muito, mas muitas vezes não vê para onde caminhar. Então, o que amarra a gente? O que prende, né? O que faz esse congelamento? Então, eu costumo dizer assim, todos nós temos uma tela de realidade. Sabe aquele jogo que a gente coloca um negócio aqui na testa, que tem um quadrinho, e aí você coloca uma imagem ali que você não sabe quem é, mas o outro sabe o que é? Esse jogo é mais ou menos o que acontece com as nossas armadilhas mentais. Por quê? Porque você tá ali emanando alguma coisa e preso em uma crença, em uma programação, em uma elaboração mental, e eu vou contar para você como é que isso acontece, e que muitas vezes está todo mundo vendo, todo mundo enxerga, menos você, tá? Então, se você já teve essa sensação, esse é o lugar certo, você parou aqui para me ouvir um pouquinho, porque a gente vai falar bastante sobre isso.
Então, quando eu falo assim, cada um tem uma tela mental, do que se trata isso? Eliana, boa noite. Nelly, seja bem-vinda. Marluce. Então, assim, essa tela mental, essa tela de realidade, imagina que cada um de nós cria verdades internas e a gente tem um conjunto de valores, de crenças, e a partir disso, e como a gente usa, a gente vai formatar uma programação. Renato está dizendo assim, a mente nos autossabota. Muitas vezes tratamos o emocional, por exemplo, de forma errônea, pois o mental está num vibracional mais baixo, influencia e afeta todo o resto. A mente não é o todo, né? A gente que trata ela como se ela fosse o grande Deus Supremo, mas não é verdade, tá, gente? Isso não é verdade. A mente, ela é um guia. Ela nos ajuda, é como se fosse um robô. Eu sempre comparo muito a mente com o Waze. O Waze não é maravilhoso? O Waze é maravilhoso, né? Melhor descoberta, sim, ever. Então, o que acontece? Você entra no carro, liga o Waze. Ele vai te ajudar? Não. Ele só vai te ajudar se você colocar o endereço. E a mente, ela é exatamente nesse formato. Ela só vai te ajudar se você aprender a comandar. Nossa, Cintia, mas então quem que comanda? Não é a minha mente? Não, não é a sua mente que comanda. A sua mente, ela recebe comandos, porque a mente é como um robô. Então o cérebro, se você já viu aqueles videozinhos onde mostra atividade cerebral, cheio de raios, né? Parece que tá tendo uma tempestade ali no cérebro, aquilo é atividade elétrica. E essa atividade elétrica vem por comando. Então, se você pensar agora, eu quero levantar a minha mão direita. Antes de você pensar isso, a sua mão já vai estar levantando. E é assim para todo o resto de todos os outros funcionamentos. Porém, não é tão simples como um comando corporal, né? Então, eu vou desenhar. Não, eu vou escrever, que é melhor, né? Ó, o que eu falei para vocês. O que eu chamo de tela de realidade? Então, imagina que cada um tem uma tela de realidade. E cada um vai enxergar com os olhos que tem. Essa frase é de José Saramago, eu gosto muito dessa frase. Ó, então, eu vou colocar aqui, na sua tela de realidade, o que acontece? Você vai ter lá um conjunto de crenças e valores. Da onde vem isso? Vamos voltar lá para a infância? Quando você chega na sua família, o que acontece? Você vai começar a perceber que você é um eu separado depois que você começa a ganhar independência. Em que momento você ganha independência? Oi, estão me ouvindo? Voltamos? Voltamos. Me deixem saber se vocês estão me vendo aqui, me ouvindo. Fez uma pausa aqui na conexão. Alguém me dá um alô aqui para eu saber se vocês estão aí ainda. Ó, gente, então, voltando lá. Nós paramos na tela de realidade. Então, como é que funciona essa tela de realidade? Quando você nasce, voltou, ufa, tá oscilando aqui a internet, tá, gente? Mas qualquer coisa vai ficar gravado. Socorro, Deus, me ajude. Obrigada, gente. Então, assim, ó, o que acontece? Você nasceu, aí você vai demorar mais ou menos 1 ano para descobrir que você não é o mesmo corpo que a sua mãe. Só que durante esse primeiro ano você tá ali na esfera materna. Então a gente pensa nesse primeiro ano de vida que a gente... o Thiago pediu para eu voltar a explicação um pouquinho, vou voltar, tá? Eu tava falando da tela de realidade. Como é que funciona essa tela de realidade? A tela de realidade é assim. Quando a gente nasce... Tá travando e voltando, vocês estão percebendo? Qualquer coisa eu coloco no... Voltamos. Olha, minha mãe tá aqui. Oi, mãe. Dona Cida, seja bem-vinda. Ó, então eu vou continuar. Nossa tela de realidade, ela vai funcionar assim. Você tem lá um conjunto de crenças e valores que você assimila desde a sua infância, tá? Então você nasceu, o primeiro ano você tá mergulhado no mundo da mãe. Você pensa que é o corpo da mãe. Quando você começa a andar, você descobre que não é o corpo da mãe. Então você começa a ter a perspectiva da família em volta. E aí o que acontece? Você vai começar a ganhar o mundo quando você começa a andar. Então você começa a perceber pai, irmãos, familiares e assim por diante. Aí o que acontece, gente?
você vai começar a imitar o que estão te ensinando para poder pertencer. Faz sentido essa ideia para vocês? Então, para a gente pertencer àquele clã, àquela família que a gente chegou, a gente começa a reproduzir o que eles nos ensinam, tá? Então, nossas crenças e valores começam a ser treinadas lá na infância. Aí você vai crescendo e essas crenças, elas vão se ampliando. E elas vão se fortalecendo, então você vai recebendo estímulos. Você fez algo que a família considera positivo, então você valida aquela crença, aquele valor. Você fez algo que a família considera negativo, você reprime aquela crença e aquele valor. Para onde vai essa crença e aquele valor? Vai para o inconsciente. Então, caiu no inconsciente, a gente começa já a separar o que fica na nossa consciência e o que cai no nosso inconsciente. Estão acompanhando? Tudo certo? Caiu, voltou, tudo certo? Me deixem saber. E aí, você vai validando aquilo que é importante, não para você, mas para sua família. Então, entre 2 e 3 anos, você começa a entender que tem um eu. Já repararam, para quem tem criança em casa, quando a criança começa a falar, e aí ela tá com sede, né? Então, vamos entender que a criança sou eu. A criança de nome Cíntia. Então ela não vai dizer assim, eu quero água. Ela vai dizer, Cíntia quer água. Por quê? Porque ela não se vê ainda como um eu. Então ela vai aprendendo, a partir desse momento que ela começa a andar, que ela tem um nome, que ela tem um corpo que é separado da mãe, que ela tem desejos, que ela tem coisas. Então ela começa a formatar o eu, né? O que é meu, o que sou eu e o que é meu. Então ela começa a entender. A partir daí ela vai validando essas crenças e esses valores, e essas crenças e valores vão se transformar em programações. Tá? Então tô fazendo um esqueminha para você entender. A sua tela de realidade, lembra que eu falei daquele jogo que tem um negócio aqui na testa, que tá todo mundo vendo que tem menos você? Então você tem lá, ó, sua tela de realidade, que vai assimilar desde a sua infância crenças e valores e que vai gerar programações. Essas programações você vai começar a validar como verdade. Então você vai lá carimbando. Cada vez que confirmarem essa programação, você vai carimbando. Você vai dando um, opa, isso aqui é verdade. Então você vai colocando isso como uma verdade na sua vida. Essa verdade interna, ela vai se transformando num código de conduta, numa constituição pessoal, vamos entender assim. Então, essa verdade interna vai formar a sua constituição interna e pessoal. E aí, tudo que você vai assimilando ao longo da sua vida, as suas experiências, as suas vivências, validando essas crenças, reforçando essa programação, você vai fortalecendo essa constituição. Então, cada um de nós tem um código interno que ele vai funcionar como a verdade universal para cada um de nós. Então, o esquema fica assim, na nossa tela de realidade, lembra o jogo que tem um negócio na testa? A tela de realidade vai ter crenças e valores, que vai gerar programação, que vai gerar um código, né, uma verdade interna e que vai gerar uma constituição, um código de verdade. E aí eu pergunto, o que é verdade? Será que a gente sabe, a gente entende o que é verdade? Sabe por quê? Porque cada um vai enxergar o mundo com aquele conteúdo que tem dentro de si mesmo. Então, quando você começa a perceber que aquilo está tão enraizado, que você foi fortalecendo essas crenças e que, de repente, nada diferente do que você acredita pode entrar, já perceberam? Tem pessoas assim, né? Que elas são tão enraizadas nas próprias crenças que se você falar sobre coisas que você acredita, é como se para ela fosse uma ofensa. Já repararam que acontece isso? E é justamente por isso que a gente brinca muito de separatividade. A gente acha que tá tudo separado. A gente acha que tem lado A e lado B, né? Em todas as situações. Então a gente polariza muito as coisas justamente por quê? Por conta das crenças e dos valores. E essas crenças, elas são norteadas por aquilo que eu tenho já como um drive instalado em mim, tá? Então é essa programação. Agora sim, se cada um vive na sua tela de realidade e transmite uma programação particular, o que é verdade?
Então a gente não tem uma verdade absoluta, não nessa Terra, né? Pode ser que essa verdade absoluta exista em algum lugar do universo, mas se cada um vive a sua realidade interna, então nós vivemos uma ilusão, porque para mim é verdade, para o outro não é. Então, onde que isso vai parar, né? Então, tem toda essa movimentação que eu falo, né, que acontece lá com a criança desde a infância, que ela vai absorvendo essas programações, ela absorve mesmo como uma esponjinha. E quando você chega aqui e na fase adulta e descobre que você não gostaria de viver e continuar repetindo essas crenças, então você entendeu que tem algo que pode ser modelado. E sim, nós temos flexibilidade interna, né? Nós temos uma condição de começar a alterar esses padrões. E aí, aquilo que ficou reprimido, a gente já falou, tem 4 lives aqui sobre sombra, né? Aquilo que ficou reprimido caiu para sombra. De vez em quando vai voltar para você revisitar essas questões. Então, quando você começa a buscar essa consciência, você começa a perceber tudo que mora na sua consciência, tudo aquilo que você acredita sobre você e tudo aquilo que está escondido sobre você. Esse é o começo da descoberta, esse é o começo do autoconhecimento, né? Então, quando a gente faz esse movimento para pertencer, o mesmo vai acontecer quando você sai da sua família. Então você aprende de uma forma, essas crenças são validadas e aí você sai da sua família e vai para uma estrutura escolar, depois para uma faculdade, depois, né, o seu grupo social. Então você vai procurar pessoas também que alimentem essas crenças, que acreditem muito parecido com o que você acredita, né? Só que o que acontece? Quando a gente começa a querer migrar para algo novo, o que vai acontecer? Essa nossa mente, né, nosso Waze interno, ele vai criar um mecanismo de defesa. Vai colocar um guardião lá na porta. Por quê? Porque isso é uma questão fisiológica. O cérebro, ele vai aprender as coisas e para economizar energia, ele vai automatizar tudo que a gente aprende. Então isso vai ser a nossa programação interna. E aí, automatizando isso, eu não preciso ficar pensando cada vez que eu vou fazer alguma coisa que eu aprendi. Por exemplo, quando você aprende a dirigir. Então, eu vou aprender a dirigir. Então, eu ajusto o banco, ajusto os espelhos, retrovisor, ligo o carro, piso na embreagem, coloco a primeira marcha. Aí eu tenho que soltar a embreagem, pisar no acelerador, olhar em volta, ver se não tem pedestre. Imagina se eu tiver que fazer isso todas as vezes que eu for dirigir. Então, eu economizo energia e o meu cérebro, de forma inteligente, automatiza essas questões. Com as programações, com tudo que a gente aprende, não é diferente. A gente continua automatizando as questões e essas questões viram programações. É por isso que quando você começa a descobrir que isso é um empecilho na sua vida, o caminho é voltar para dentro de si e iniciar o que eu chamo de reforma interna. E reformar, vamos combinar, dá mais trabalho do que construir, né? Porque para reformar você precisa desconstruir aquela estrutura que você já tem. E aí você pode até usar a estrutura anterior, mas você vai ter que levantar a parede de novo, enfim, é aquela bagunça, né? A Verdade com Açúcar tá me perguntando assim: Cíntia, a gente fica automatizando essas crenças quando se sente validado na infância? Independente, olha, essa pergunta é ótima. Independente de você se sentir validado ou não na infância, você vai validar essas crenças. Sabe por quê? Mesmo que seja uma coisa que você combate dentro da sua família, é como se você carregasse essa dor para representá-los. Como é que eu posso te explicar isso? Vamos supor assim. Chega uma pessoa aqui e fala assim: eu não tenho relação nenhuma com meu pai, não quero ter, não gosto dele, ele é um cara bruto, ele é um cara ignorante, ele é um cara que não tem conversa, isso e aquilo. Legal. E aí, quando essa pessoa começa a trabalhar essa relação, ela descobre que para manter esse pai vivo dentro dela, ela carregou em si e manifestou tudo aquilo que ela rejeita no pai. Tá? Então, a gente carrega tudo o que eles nos ensinam. Olha, e não é só o que eles nos ensinam de forma direta, é o que é dito, o que não é dito, o comportamento entre as pessoas na casa, e a gente vai aprendendo isso como algo normal, né? Então, por exemplo, uma criança que cresce num ambiente violento, ela vai carregar essa violência para fora. Se ela não aprender a conduzir essa energia interna, que a agressividade, que a medicina chinesa diz,
A energia de ação é chamada de agressividade. Quando essa agressividade está muito alta, se transforma em violência. Se eu uso essa energia de ação para realizar algo na minha vida, então estou dando bom destino a essa energia, ou seja, não é uma energia ruim, vai depender do que eu faço com ela. Tá? Então, independente da gente ser validado ou não, né? Acredito que quando você é validado por isso, essa crença ela cristaliza um pouco mais, né? Você tem aquela sensação de eu vou continuar fazendo porque eu sou aceita. Desta forma eu sou aceita, né? Mas não necessariamente só o que é acolhido ou o que a família gosta, tá? Então, o que vai começar a acontecer? Quando você começa a prestar atenção nessas programações e você fala com elas assim, não, peraí que isso aqui eu quero alterar, eu quero mudar. Eu preciso encontrar um caminho para melhorar esse lugar aqui que eu me coloquei. Então aí você começa a perceber o quanto você está aprisionado na sua tela mental. Então imagina assim, a gente escolhe, tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome, tudo que você é hoje, tudo que você vive, é graças a esse conjunto de crenças e valores que você adquiriu. Né? Então, onde que entram as ilusões aí? Vai entrar na forma como você usa tudo isso que você construiu sobre si mesmo. Então, se você tem flexibilidade de analisar, de perguntar, porque tem gente que não tem nem espaço para perguntar assim, por que eu acredito no que eu acredito? O que eu acredito me faz bem? É bom para mim? Faz bem para o todo? Então tá tudo certo. Agora, o que eu acredito tem me prejudicado? Tenho conflitos? Eu não sinto que isso tá me levando para um bom lugar? Então, assim, a gente não vê o que existe no mundo, a gente vê o que os nossos órgãos do sentido interpretam sobre o mundo. Então, antes de chegar as informações no nosso cérebro, a gente está interpretando, a gente vê uma coisa, o cérebro interpreta, a gente tem uma racionalização sobre aquilo e a gente tem um sentimento sobre aquilo. Aí, de novo, o que é verdade e o que não é, né? Então, isso... você constrói tudo em cima disso, você constrói suas amizades, você constrói seus relacionamentos, você se constrói e se apresenta para o mundo dessa forma, só que muitas vezes você vive uma vida que você não quer viver, você vive uma vida de algo que acharam que era bom para você, entendem? Então, por exemplo, a palavra ilusão, ela vem do latim illusio, e que significa ironia, alguma coisa parecida com ironia, mas se a gente separar ela em ludo, ela vai se transformar em erro de percepção. É como a gente entende hoje a palavra ilusão, um erro de percepção, um julgamento. Então eu volto a dizer que cada um enxerga o mundo com os olhos que tem, ou melhor, cada um enxerga o mundo com a realidade interna que carrega. É como se dentro de cada um tivesse um televisor passando uma programação especial. E nós temos essa programação muito bem estruturada, né? Então, esse pensamento nos provoca a compreender o que é a realidade. Até porque nós somos 8 bilhões de pessoas aqui na Terra e a gente tem íris diferente, digital diferente e a nossa estrutura interna, aquilo que você programou, entendeu, estruturou, é particular, é seu, não tem ninguém igual a você. Pode ter pessoas que pensam parecido. Então nós somos iguais em essência, mas diferentes em manifestação, diferentes em construção, né? Inclusive em uma família. Por que um irmão não é igual ao outro, nem se for irmão gêmeo? Porque nós temos as particularidades de interpretação do meio e nós temos as particularidades de como nós enxergamos os nossos pais. E o que você vê nesses pais, né? Eu já atendi aqui irmãs que me contaram pais diferentes, completamente diferentes. Aliás, os dois, né? As duas vieram trabalhar a questão com o pai e uma contava que era um pai extremamente ruim, porque ele tinha vícios, e a outra contava que era um pai incrivelmente amoroso, apesar dos vícios, né? Então, olha só, como que é a nossa interpretação de mundo, como que é a nossa interpretação de realidade, né? Então, a gente vai, sim, se manifestar com aquilo que a gente enxerga e com aquilo que a gente valida.
E a gente vai validando assim, alguém validou do lado de fora, então também vou validar. E aí você vai criando essas circunstâncias, né? Então, nosso cérebro, ele processa, só para vocês terem ideia, né? 400 bilhões de informações por segundo. E sabe o que a gente acessa com a nossa consciência? Só 2.000 informações por segundo. Então, quer dizer, no mundo está acontecendo muito mais coisa do que a gente consegue perceber. 400 bilhões de informações por segundo, né? Então, se a gente começa a pensar, a gente vive submerso nessa experiência completamente sensorial, né? E a gente filtra tudo o que acontece com os órgãos do sentido, interpreta com um julgamento de valor que já existe lá, e aí a gente se perde, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar além do que está acontecendo. As nossas emoções se inflamam em muitos casos, e aí, ao invés de deixar que os desdobramentos aconteçam, a gente acaba se antecipando e achando que aquilo não é o melhor caminho. Enfim, a gente acaba bagunçando a nossa própria jornada. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Casa Lazar diz, e as pessoas pessimistas? Pois é. Sabe que assim, esse treino, essa programação, lembra que é uma programação que deu certo, por algum motivo deu certo. Então vamos entender que uma pessoa pessimista, ela validou uma programação pessimista, porque em algum momento, né, ela começa, ou ela vê os pais ali reclamando de tudo, achando ruim das coisas, nada tá bom, se tá chovendo que tá chovendo, se tá sol que tá sol, se tá, enfim, né? Então essas pessoas, elas vão validando essa programação. E gente, pasmem, a cada movimento de nascimento celular, as células já nascem com aquela estrutura que você codificou ali na sua programação. Então, se você validou muitas vezes a programação do pessimista, a programação do raivoso, as células já vêm comprometidas. E aí, como sair disso? Vai ter que treinar o lado oposto. Mas para treinar o lado oposto, essa pessoa tem que entender que ela tem uma dor. Porque muitas vezes eu recebo gente aqui que não quer, muitas vezes, ser tratado, mas quer que eu compreenda que existe uma dor que é impossível de ser solucionada, tá? E aí não tem jeito, eu não consigo trabalhar sozinha. Sempre que vem uma pessoa no meu consultório, eu trabalho a dois, né? Eu posso mostrar caminhos diferentes, mas se a pessoa não tiver disposição interna de ver, vai ficar muito difícil, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Nelly me fala, se você conversar com os meus 2 filhos, você vai pensar que são filhos de mães diferentes. Exatamente. Aqui é igualzinho, tá, Nelly? Eu tenho 2 meninos, um de 12 e um de 19, e é completamente diferente a personalidade de cada um. Eu acho muito curioso isso, porque parece realmente que saiu de barrigas diferentes. Mas sabe do quê? Eles têm personalidades diferentes e têm necessidades diferentes. E quando os pais sabem disso, fica muito mais fácil conduzir a mente de cada um e o caminho de cada um. Porque daí a gente educa, né? O que eu falo pro meu mais velho assim, entreguei tudo pra você, agora você usa da melhor forma que você entender que é possível usar. Por quê? Porque eles são seres diferentes com necessidades diferentes. Um exemplo, o meu mais velho sempre trabalhou mais rápido ou mais produtivo com um pouquinho de pressão. Sabe aquela criança que você fala assim, e aí, vamos lá, não sei o quê. E aí ele vai. Agora, o mais novo, se eu colocasse um pouquinho de pressão, ele chorava, né? Já veio assim mais sensível a esse movimento. Então, o caminho era diferente. Ela fala, nossa, olha, você conseguiu, parabéns. E aí, pronto, ele estava ali. O mais novo chegou a travar em uma prova no 3º ano, porque a professora gritou com ele, dizendo que era para você entender essa pergunta e pronto, não vou te explicar nada, porque hoje é dia de prova. Ela deu um grito e isso congelou ele não conseguiu responder nada. Ele não é criança que não responde nada. Então, para vocês perceberem como que é essa manifestação, são filhos dos mesmos pais, né? Mas se comportam completamente diferente pelas experiências que absorveram no meio, tá? Então, é como aqui, eu tô conversando com vocês e a gente tá aqui em 33 pessoas nesse momento. Talvez cada um dos 33, 34 pessoas que estão aqui estão entendendo, pegando partes, entendendo algo diferente, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente enxerga com os olhos que tem, a gente recebe a informação com o conhecimento que a gente já tem. Outro exemplo, você lê um livro há 10 anos atrás,
E aí, de repente, você vai ler o mesmo livro agora. E aí você vai falar, nossa, não tinha visto isso aqui. Não estava escrito isso quando eu li. Por quê? Porque a sua compreensão amadureceu. Porque você trabalhou em cima dessa estrutura e você buscou ampliar essa consciência. Então, por exemplo, assim, se você pega pessoas que têm, como fala, que sofrem de delírios ou uma pessoa esquizofrênica, ninguém convence ela que não tem um jacaré atrás do sofá, ninguém convence ela, ela está vendo e portanto aquilo existe. Então eu tô indo muito longe, né, mas falando de uma mente que não é comprometida mentalmente, a gente faz a mesma coisa de outras formas. Então muitas vezes a gente se convence de algo, né, e geralmente tem um motivo pra gente se convencer, né, por exemplo, quando alguém me perguntou aqui do pessimista, o pessimista é um ótimo mecanismo de defesa, porque assim ele não precisa lidar com algo que ele acha que é muito grande para ele. Então, eu não preciso sorrir o dia inteiro, eu não preciso, enfim, participar dessas essas coisas de ampliação de consciência, eu não preciso buscar, assim, a ausência de responsabilidade. Então, muitas vezes as dores, elas funcionam como um mecanismo de defesa, mas a pessoa não sabe. Né? Aquilo que eu falei, que a tela de realidade muitas vezes está aqui, está todo mundo vendo, quando uma pessoa tem um ponto, né? Essa eu escutei da professora Lucelena em uma aula, ela diz assim, quando aquela pessoa, sei lá, ela é negativa, ou ela é pessimista, e aí ela mora num prédio onde todo mundo já teve alguma experiência com aquela pessoa, todo mundo sabe, até o porteiro, menos ela. Ou então ela até saiba, mas ela não pense que é tão grave quanto as pessoas falam. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui comigo. A Nelly diz, mas aqui é assim, meu filho acha que teve a melhor infância da vida. Minha filha fala, nós éramos uns largados. Olha a interpretação de cada um, tá vendo? Você deu liberdade para os dois, e aí eles interpretaram de formas diferentes, né? Então, se a gente for olhar assim, segundo as tradições orientais, tudo que a gente percebe com os sentidos, eles vão chamar de Maya, eles vão chamar de ilusão. Então, tudo que a gente possa pensar, categorizar, discriminar, interpretar, tudo isso para eles é Maya, tudo isso para eles é ilusão. Por quê? Porque eles entendem que tudo que a gente recebe com os órgãos dos sentidos entra com limitação, né? Entra com com um condicionamento, né? Então, nós vemos e experimentamos sim essa realidade como verdade, e é aí que eles dizem que a gente cai na ilusão. Por isso que eles aconselham a meditação, porque a meditação é um movimento onde você volta para dentro e silencia, né? Até o budismo zazen, ele usa um termo que é assim, não embarque nos pensamentos. E aí eles comparam como se esses pensamentos fossem nuvens no céu, né? Mas você não precisa dar atenção para cada nuvem no céu. Entenda que o céu constante e a gente não é o que a gente pensa. A gente não é a nossa mente. A gente não é uma emoção que nos tomou em algum momento e que fez com que né, você cometesse um ato aí, desse uma bronca mais forte, agredisse alguém. Enfim, você não é isso. Essa emoção passa por você, mas muitas vezes a gente se identifica, né? Então, eles dizem que todas as vezes que a gente está identificado com a mente, com o corpo, com a profissão, né? Tem pessoas que... Porque se você perguntar para qualquer pessoa, se apresente para mim, a pessoa vai falar, oi, meu nome é tal, eu faço tal coisa, eu moro não sei aonde e trabalho há tanto tempo com isso, isso e aquilo, sou formado nisso, isso e aquilo. Então ela te descreve, ela te dá um currículo, né? Ela não diz quem é ela, o que ela gosta, mas enfim, a gente se apresenta, isso é um hábito ocidental, tá? Isso é uma crença e um valor do ocidental. A gente acabou elevando muitas vezes o intelecto, né, em detrimento das emoções, completamente abafadas, e é por isso, inclusive, que a gente está numa necessidade, numa epidemia de doenças mentais, de depressão, de ausência de si mesmo, porque esse vazio existencial, eu não tenho a menor dúvida, é a ausência de si mesmo. A gente olha para tudo que é estímulo e a gente procura todas as curas do lado de fora, mas a gente dificilmente volta o olhar para dentro, né? Então é o que eu falo, vocês que estão aqui todas as quartas-feiras comigo,
são essas pessoas que estão buscando essa cura, que estão querendo sair desse lugar, né, que não é gostoso, que não é confortável, que muitas vezes parece uma zona de conforto, né, mas não é. É só uma proteção, porque muitas vezes quando a pessoa olha para o novo, ela tem aquele respiro de dizer assim, nossa, é isso que eu quero isso aqui eu quero pra minha vida. Só que o medo desse novo é tão grande, um lugar desconhecido, vou ter que aprender esse caminho, vou ter que criar uma nova programação, que ela prefere o quê? Ela volta pro que ela conhece. E isso economiza energia cerebral, isso economiza qualquer nova programação que você for fazer, economiza aprendizagem, né? Então, tem muitas vezes são os casos onde a pessoa prefere voltar para o sofrimento anterior, que é um lugar conhecido, do que caminhar para um lugar melhor, né? E de repente, quando ela consegue essa caminhada para um lugar melhor, ela fala, nossa, nem sabia que era tão bom, se eu soubesse tinha vindo antes, não é assim? Geralmente é assim, todo mundo já passou por isso, né? Então, voltando lá, falando da ilusão, né? Eu dei um exemplo aqui no começo, que é assim, todo mundo já passou por uma desilusão. E quando a gente passa por uma desilusão, a gente não gosta. Só que pensa comigo aqui, a desilusão, ela é legal, gente. Sabe por que ela é legal? Porque se você foi desiludido, significa que você foi desenganado, né? Ah, eu sofri uma desilusão, que bom, agora você tá mais perto da realidade, vamos agradecer por isso, né? Mas muita gente diz assim, eu sofri uma desilusão, olha só o que aconteceu, essa pessoa não era quem ela mostrou ser, etc, etc, etc. Tá, mas eu costumo dizer assim, as pessoas dão sinais. Se você se sentiu enganado por alguém, quantos sinais você deixou de enxergar para validar o que você queria ver? Entendem? Então, quando a gente começa a compreender como é o nosso funcionamento interno, a gente começa a entender também o funcionamento do outro. A gente começa a ficar mais espertinho para reconhecer sinais. A gente começa a prestar mais atenção e reconhecer que, opa, acendeu um farolzinho amarelo ali. Vou olhar mais um pouquinho, né? Então, inclusive assim, tem gente que gosta de continuar acreditando, mesmo que a pessoa já tenha dado sinal, já tenha dado o seu pior, já tenha feito o seu pior, e aí, sei lá, o homem traiu a mulher 1000 vezes, e aí essa mulher vem na terapia e fala assim, eu quero me separar porque eu não aguento mais ser traída. Ok, nós vamos lá, vamos olhar o que aconteceu. Os dois têm responsabilidade na situação que estão vivendo, né? E ela consegue entender tudo isso. E aí ela faz todo um processo de cura, mas de repente ela não consegue bancar uma nova estrutura emocional. E tem esses momentos de, nossa, será que eu vou dar conta? E aí eu falo, segura na angústia aí, banca essa angústia, vai passar, em alguns minutinhos vai passar. Vamos fazer exercício respiratório e olhar pra frente e seguir. E às vezes essa pessoa não banca isso. O que ela faz? Ela volta pro conhecido. Aí essa pessoa vem pra ela e diz assim, não, mas olha, eu mudei, aconteceu tudo o que aconteceu, porque, você também é uma chata, né, você também provocou, então eu fiz isso daí, mas eu não vou fazer mais. E aí a pessoa cai na lábia de novo e volta, e ela decide botar a venda nos olhos pra viver uma coisa que ela já conhece. Então, gente, aqui não é um julgamento, é uma observação do que a gente faz, e é um exemplo clássico, tá? Isso é clássico, isso tem muito em consultório. Então, assim, como que chama isso? Quando eu decido acreditar numa coisa que eu sei que é falsa, o nome disso no budismo é delusão. Então, eu decido acreditar num negócio que eu sei que não vai mudar, é daquele jeito, e assim, é o trabalho interno do outro. E o erro de muita gente é muitas vezes entrar num relacionamento achando que vai mudar o outro. Ah, não, mas quando casar melhora. Ah, não, mas quando nascer o filho, aí ele toma jeito. Ah, não. Né? Então, assim, quantos sinais a gente deixa de reconhecer para acreditar nas ilusões que são reveladas. Então eu brinco assim, foi desiludido? Foi desiludida? Que bom, vamos dar graças a Deus. Porque ali, né, se você honrar a lição, você não cai mais na mesma armadilha. Não é assim? Então a ideia, gente, é que a gente consiga prestar atenção na autossabotagem que muitas vezes a gente se coloca para evitar
se machucar, mas cai exatamente naquele lugar da dor. De novo, e de novo, e de novo. Né? Então a mente ela vai reforçar essa programação instalada. E qual que é a nossa função? A nossa função é observar quando a sua mente está só repetindo, porque lembra que eu falei para vocês? A mente é um robô, ela vai repetir o que ela tem. Então assim, o que a gente chama de pensamento intrusivo, o que a gente chama de bagunça mental, de mente acelerada, é só uma programação que ela pega ali e fica repetindo. É a vitrola com o disco riscado. Essa é velha, tô entregando a minha idade, né? Mas é verdade, quando o disco tava riscado, pra quem é da época da vitrola aí, não voltava. A mesma coisa. Ou o CD riscado, a mesma coisa, né? Então, essas programações que ficam agindo de forma automática é o que a gente precisa prestar atenção. Essa programação já tá lá. Posso criar uma nova? Posso. Quanto tempo demora para fazer isso? Você pode abrir um novo caminho neural em 21 dias, tá? Mas você não consegue usar apenas em 21 dias e aí já tá tudo resolvido. Nosso corpo, ele se adapta às mudanças até 90 dias, tá? E aí 90 dias é o tempo, 3 meses. É o tempo da adaptação para todos os corpos e sistemas. Então, a adaptação das suas emoções, a adaptação da sua rotina, a adaptação mental, a adaptação ao novo. Por isso que o bebezinho vai se formar lá na barriga da mãe até 3 meses. Aí tá formado, é só crescer, 3 meses. O tempo de experiência em uma empresa, 3 meses. Aí você já se acostumou com a rotina, a empresa já se acostumou com você, aí vocês já se testaram, vê se tá tudo bem entre as partes, e aí a gente sai do contrato temporário e vai para um contrato fixo, né? Então, 3 meses. E aí, todas as meditações que eu aconselho vocês a fazerem, eu peço, por favor, não faça menos de 3 meses. Né? Precisa fazer ad eternum cada vez que você sentir que precisa voltar e trabalhar um processo diferente, porque processo é o que mais a gente tem, processo interno é o que mais abre pra gente trabalhar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. O Paulo diz, as pessoas não observam, é isso mesmo. A Maria diz, bem assim, ou observam, mas fazem vista grossa. É o mais comum, E Sabores da Neuza diz, e aí entra a mentira de que os opostos se atraem. Eu costumo dizer assim, Neuza, os opostos podem até se atrair, mas com o tempo se odeiam, porque são tão diferentes que não se suportam, né? Então, o que acontece? Na verdade, a gente conecta com pessoas que se parecem conosco, né? Então, a gente é atraído por pessoas e relacionamentos que têm uma ressonância. Agora, quando é muito diferente, pode ser que essas pessoas se atraíram pelas feridas internas, né? Sabe aquela história assim, porque a minha infância foi tão sofrida, isso e aquilo, e aí você encontra uma pessoa que tem uma história muito parecida, então as feridas também conectam. Mas aí a gente tem que observar, tá junto para sangrar junto ou tá junto para evoluir junto? Né? Porque se for para sangrar não é um bom negócio. Se for para lamber ferida também não é. Então o mais importante é a gente reconhecer. Desculpem a sinceridade, viu, gente? Minha arianice tá alta hoje. Então quando a gente se conecta com alguém e aquela pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, ou aquela pessoa tá me maltratando, que permissão é essa que eu tô dando para essa pessoa fazer isso? Né? E que porta que eu abri? Que momento que eu não vi o sinal que essa pessoa emitiu? Né? Então a gente tem que observar sim, começar a observação por nós, não pelo outro. O outro é só uma referência externa do que está acontecendo no meu mundo interno. Eu costumo dizer, você quer saber o que está acontecendo dentro de você? Olha em volta, olha o que você está atraindo, olha o que está acontecendo e manifestando em volta de você. Porque quando você começa a entender que o seu mundo interno determina o seu mundo externo, nossa, isso é assim, é libertador, que você fala, tá, então tem algumas coisas que eu não tô gostando que estão acontecendo aqui, vou pesquisar isso dentro de mim, vou trabalhar, me coloco para olhar para esse processo, acolher, seja lá o que for, porque a ideia não é a gente amassar e jogar fora uma versão anterior, muito pelo contrário, não tem cura sem inclusão. Então, eu já ensinei um exercício para vocês de buscar a memória de dor, conversar com ela, né, e falar assim, tá bom, eu sei que você tava lá no porão do meu inconsciente, mas eu tô te vendo, né, eu coloco muita luz aqui em cima de você e aí eu integro você no meu coração. Por que esse exercício é tão maravilhoso? Porque é você indo até essa memória e dizendo, memória, eu tô te vendo, eu não quero excluir você da minha vida, porque quando eu te excluo, eu excluo um pedaço de mim. Então, quando eu falo de perdão,
é sobre neutralizar memórias do passado. É sobre tirar a força e o poder que essas memórias ficam ali forçando para você enxergar. Eu falo, se tá recolhido lá no inconsciente, aquilo vai ficar fazendo força para você ver. E uma hora, ou você vai ver, ou você vai manifestar aquilo e vai falar, nossa, da onde veio isso? A gente falou bastante disso na live de sombras, né? A Nelly tá dizendo, nesses casos das desilusões, as pessoas usam a dúvida. Né? Aquela meia-culpa, né? Enfim, vamos deixar para quem está vivendo essa situação. É difícil a gente julgar, mas em caso de desilusão, e todo mundo já desiludiu aqui, o melhor é tentar compreender o que me levou até lá. E agora eu enxerguei. Tem coisa que não dá para desver, né? Que bom, isso é bom, a desilusão não é ruim, ela é sua amiga. A verdade com açúcar diz, a mente vai repetir para não aceitar o novo, a mente vai repetir a programação, né? Ela vai tentar combater porque assim, como assim você vai se arriscar a fazer uma coisa nova? Então, gente, eu falo que é o seguinte, quando o seu coração desejar algo novo, ajuste a sua mente, dê o comando para sua mente. Lembra do Waze? Se você colocar o endereço, o Waze vai te levar. Mas se você só ligar o Waze, ele não vai te levar para canto nenhum. Ele não funciona sem o comando. E dentro da nossa mente funciona exatamente assim. Então, se o seu coração entendeu que deseja ir para aquele lugar, usa a sua mente para criar a estratégia. Como eu vou fazer para ir naquele lugar? Desenha ali o teu mapa mental, rabisca, pensa nas possibilidades, brinca com as ideias. Né? Aí você vai escrever um negócio impossível, não tem problema. Um negócio impossível pode se tornar um degrau da sua escada a longo prazo, a médio prazo, não sei. Depende da motivação, da intenção que você coloca. Entende? Então, esse movimento de você brincar com as ideias já cria flexibilidade neural, já cria flexibilidade mental. E é por aí que você tem que se nortear. Então, aí, nesse caso, o que você está fazendo? Você está alinhando o teu emocional com o teu mental. E uma vez que você alinha esses corpos, a assertividade ela é muito maior. Não sei se está ficando claro, eu só estou colocando muita informação, me deixem saber. A Neuza diz assim, Cíntia, como esforçar para manter o pensamento no presente, sendo que o tempo todo estamos recebendo estímulos para o desfoque? Então, você tem que ter uma rotina, Neuza. Tem que ter uma rotina de autopresença, né? Então, por exemplo, assim, mas eu preciso meditar? Cíntia, eu não gosto de meditar. Então, a ideia central, você pode meditar, tanto passivamente, tem gente que não pensa em meditação assim, mas meditação é ir pra tela branca, é ir pro nirvana, meditação não é nada disso, tá, gente? Meditação é você prestar atenção em você. E você pode fazer isso em alguns momentos do seu dia. Então você pode, se você gosta de meditar de olhos fechados, fazendo um mudra, pode fazer, não tem problema nenhum, tudo certo com isso. Se você não consegue, porque a sua mente está muito acelerada, faça uma caminhada, esteja com você durante essa caminhada. Observe o que acontece em volta sem julgar nada, né? E de preferência sem fone. Então, faça esses movimentos sem fone, sem celular, esteja com você. Ali é uma meditação ativa, né? Assim como um momento que você vai fazer uma aula de dança e você dança uma música inteira só prestando atenção no que está acontecendo no seu corpo. Assim, quando você está trabalhando e de repente para um pouquinho e aí você vai lá e toma um pouquinho de água. Vou fazer isso que minha garganta tá seca. E aí você presta atenção na temperatura dessa água, como essa água percorreu até chegar no seu estômago. Você presta atenção na sua respiração, você presta atenção na sua temperatura. Aí você começa a colocar atenção em outros lugares do seu corpo. Atenção no seu pé, atenção nas suas mãos, atenção no alto da sua cabeça. Você vai prestando atenção no que está acontecendo. Isso é exercício de presença. É você dar comandos para sua mente de se colocar em estado de presença. Algumas vezes por dia. Isso é um treino facílimo de fazer, tá? Outra coisa, né? Evitar esse estímulo constante, porque hoje a gente tem muito essa incidência de telas na nossa vida, né? O pessoal trabalha online, aí a comunicação é via WhatsApp e o tempo inteiro no Instagram. Então, assim, tudo isso é de fato programado para tirar você da sua presença, para você ser aquela pessoa que vai ser levada de um lado para o outro. Olha, tem um negócio legal para comprar. Olha, tem um programa novo acontecendo. Olha isso e aquilo.
Então, essa questão do estímulo constante tem um documentário da Netflix chamado... Peraí que vai vir. É sobre as empresas que o Google, enfim, várias empresas que chama alguma coisa das redes sociais, o conflito das redes sociais. Quem já assistiu, me lembra o nome aqui, por favor. O dilema das redes sociais. O dilema das redes sociais, acho que é isso. Procurem lá na Netflix. Dá uma filtrada, tá? Dá uma filtrada, mas escuta com carinho o que eles falam ali, porque ali você tem os CEOs de grandes empresas de tecnologia dizendo como eles estudam a mente humana para entrar mesmo, eles querem entrar na sua mente. Pensa aqui comigo uma coisa. A gente tem programação, e para a gente mudar a programação, a gente tem que ficar dando novos estímulos. E aí, me fala aqui o que aconteceria se você fizesse um processo, sei lá, um processo terapêutico. Entrei numa terapia de grupo, né? Então, vamos imaginar que você faz uma terapia 7 vezes por semana, 1 hora por dia. O que vai acontecer com a sua mente? Você vai começar a abrir várias janelas, né? E vai começar a entrar uma programação diferente ali. Ok. Mas e se você fizer a mesma coisa assistindo novela, assistindo jornal que se torcer sai sangue, enfim, o que acontece com essa nutrição externa? Isso é uma nutrição, tá? Não, você não está nutrindo o corpo físico, você está nutrindo o corpo de energia, está nutrindo a sua mente, está criando programações, colocando coisas ali. O que acontece? Né? Então, assim, tudo isso tem um grande movimento comercial por trás, né, para realmente prender você. Por que a novela geralmente não era assim? Acaba o capítulo no ponto alto, né? Não sei se vocês lembram, teve uma novela que parou o Brasil aí um tempo atrás. Acho que era alguma coisa Brasil o nome da novela. E aí todo mundo parou para ver o último capítulo. Eu nunca assisti novela. Minha mãe era religiosa, então na minha casa a gente não assistia novela, mas nunca tive hábito, mas também não tenho paciência. Mas até eu no dia, né, tinha visita em casa e a gente, mas vai passar novela, você não vai ver, então tá, vamos ver a novela, né? Mas assim, o que é isso? É um treinamento. Então, gente, pequenos exercícios de presença, pequenos exercícios, você consegue ir flexibilizando e trazendo outras informações. Então, isso tem que entrar de forma natural. Tudo que você tenta impor, a mente vai combater. Então você não vai rejeitar nada, você vai dizer, tudo bem, tá tudo certo com essas programações, não vou combater, elas moram aí e tá tudo bem com isso. Eu vou só agora passar a assimilar, né, de forma paciente, de forma organizada, essa nova disciplina que eu quero impor aqui pra mim, que eu quero trazer pra dentro de mim, não impor, usei a palavra errada. Então, Neuza, voltando lá para a sua pergunta, a melhor forma é você fazer esses exercícios de presença e leitura, né, gente? A leitura, assim, daquilo que interessa a vocês, né? Porque hoje tem muito essa coisa do audiolivro, é legal quando você está no trânsito, mas a gente perde muito no audiolivro, porque vai falando e você não tem a condição de, poxa, não entendi direito isso daqui, vou voltar. E quando você está lendo mesmo, você tem essa condição, né, de ir compreendendo, de ir interpretando, de ir conversando com o livro, de ir criando isso na sua mente, de abrir portas e janelas para uma construção dessas novas estruturas, tá? A Paloma diz assim, tipo quando você vai fazer exame já fica prevendo só coisa ruim, isso é voltar para a zona de conforto? Então, fazer exame e prever só coisa ruim é assim, na verdade tem uma programação instalada aí, né, que tá te contando assim, nossa, peraí, o nome disso também pode ser ansiedade. Mas será que pode dar tal coisa? Será que pode dar outra coisa? Não sei o quê. Então, essa ansiedade também é uma programação, tá, gente? Por quê? Porque a gente precisa se antecipar ao fato para controlar a situação para não sofrer. Entenderam? Então, sempre que a gente sofre com ansiedade, você vai lá na frente para tentar dominar o que vai acontecer, só que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim a gente se coloca como um desdobramento. A gente gasta uma baita energia para fazer isso. Você pega a sua mente e joga lá na frente. E aí ela fica tentando coordenar os palitinhos ali, entender e controlar o que está acontecendo
para eu não sofrer. Ou seja, isso é uma ilusão ou não é? É, né? Eu já sabia. A Paloma ainda diz... não, foi o Paulo. Assim que é bom. Dói, mas a gente aguenta. É isso aí. Aguenta o tranco. Banca a angústia. A Leti fala, faz esse exercício com a gente. O exercício da memória, vocês querem que eu faça com vocês? Eu faço. Eu já fiz em outra live, eu posso fazer de novo. É esse, Arlete? Me confirma aqui que a gente tem mais 2 minutinhos de live. E eu já vou deixar um recado para vocês. 8 horas... no canal da Anne Lotterman. Ela tem um canal no YouTube chamado Dane-se. Vai estrear agora às 8 horas um podcast que a gente gravou falando do feminino, o resgate do feminino, para homens e mulheres, tá? Então, espero vocês por lá. A Emily diz, para nossa mente, tudo que for novo, ela vai trazer pensamentos para tentar nos proteger do novo. Sim, é um mecanismo de defesa bem instaladinho ali, quase como um antivírus. Tá? Então tem toda a sua programação lá instalada e aí tem um antivírus ali que tá prontíssimo para alertar, né? Alguma coisa diferente entrou, ele já vai começar a gritar. É exatamente isso. A Juliana diz, tem um app chamado Atma, que tem meditações guiadas de 5, 10, 30 minutos, ajuda bastante. Isso, maravilha. Nesse aplicativo tem as meditações guiadas, no meu YouTube também tem muita meditação guiada, tá? Quando você entra lá, você vai ver um monte de live, todas as lives sobem pro YouTube, mas se você ir rolando mais para baixo, você encontra muitas meditações, tá? Então ali você tem meditação de perdão, você tem... reprogramações mentais, e todas as meditações guiadas, elas te ajudam, né, fazer esses exercícios, entrar em contato com você, encontrar onde a dor emocional se manifesta no seu corpo. Usem e abusem, gente, é maravilhoso. A gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? A Neuza diz, perfeito. A Paloma, dilema das redes, Paloma, salvou minha vida, obrigada. A Rafa também já tá por aqui. A Verdade com Açúcar diz, eu já assisti esse documentário, assustador, né? A Lilian tá por aqui, Lilian. Quem mais falando comigo? Perfeito, obrigado por tanto ensinamento, Camila. Beijo, Camila. Achei você e comecei a te seguir. Maravilha, gratidão. Seu nome é Cíntia? Sim, meu nome é Cíntia. Bom, gente, tá estreando lá. A Julinha tá aqui. Beijo, minha lindeza. Beijo cheio de amor pra você. A Julinha fala que eu sou a melhor terapeuta do universo. Lili, um cheiro pra você, minha lindeza. Meus amores, tem aqui, alguém me pediu o exercício da memória, eu acho, da gente voltar na memória de dor, né? Eu vou ensinar vocês novamente, tá? Mas tem aqui já gravado no Instagram. Eu fiz um recorte da última live que eu coloquei e que eu fiz e coloquei lá, tá bom? Então é facinho de achar. Então um dos primeiros vídeos você encontra ali. O exercício consiste no seguinte, você fecha os seus olhos, aí você pede, né? Se coloca em estado de presença e aí você vai abrir uma janela entre o seu inconsciente e o seu consciente e você vai buscar uma memória de dor, né? Então imagine que você hoje está passando uma situação onde você possa se sentir triste, envergonhada, humilhada, rejeitada, abandonada. Busca essa memória de dor. Né? Não importa onde ela estiver, tá na primeira infância, segunda infância, adolescência, início da fase adulta, busca essa memória de dor. Encontrou? Coloca ela na sua frente. E agora é como se você colocasse ela dentro de uma bolinha de Natal. E aí, congela ela nessa bolinha. Fica olhando ali para ela e você vai colocar muita luz em cima dessa bolinha, muita luz em cima dessa memória e vai dizer para essa memória, memória, eu vejo você. Eu vejo você e sei que você faz parte de mim, tudo o que você queria era ser vista e acolhida. E é isso que eu vou fazer agora, eu estou te vendo, mas você não vai exercer mais esta dor sobre mim. Nós agora te colocamos num lugar neutro e agora, neste lugar neutro, eu continuo colocando muita luz de amor em você e incluo você no meu coração. E quando você fizer esse exercício, e você pode fazer esse exercício todos os dias, você vai começar a perceber que o teu peso emocional começa a diminuir. Você começa a entrar em harmonia com as tuas lembranças. Porque perdão não é
voltar no lugar onde você passou por uma agressão. Perdão é neutralizar a dor. E eu deixo isso aqui para vocês pensarem e fazer esse exercício quantas vezes vocês quiserem. Tá bom? Casal Lazar me diz que eu sou top. Muito obrigada a você também, porque estamos aqui numa quarta noite falando de saúde mental, saúde emocional e consciência. Gente, chegamos ao fim de mais uma live. Gratidão pela presença de vocês. Vocês são muito queridos e especiais, né? E vamos seguir ampliando essa consciência, quebrando essas ilusões, saindo das armadilhas mentais e seguindo para muito mais, tá bom? Quarta-feira que vem a gente se vê de novo aqui no seu programa favorito, Caindo a Ficha. Vai lá pro canal da Dani agora, tá? Chama Dane-se. Por favor, assistam que vai ser incrível. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus até semana que vem.